A gravação fica disponível para vocês lá no nosso Classroom, lá na barra atividades do Classroom. Temos lá um tópico chamado vídeos das aulas ao vivo. Estão lá todos os vídeos das aulas anteriores, né? Vídeo da aula 1 até a aula 7. E o vídeo da aula de hoje, vídeo da aula 8, vai estar ali disponível para vocês também. Os nossos slides, da mesma forma, né? Lá no Classroom, nós temos um tópico na barra atividades do Classroom chamado Slides das aulas ao vivo. Estão lá todos os conteúdos trabalhados até a aula 7, né, em slides. E esse slide da aula 8, né, também vai estar ali depois, então logo ocorra o nosso conteúdo, tá? Também em relação às nossas aulas, foram propostos exercícios em cada uma das aulas, né? Então, da aula 1 até a aula 7, então tá lá na barra atividades do Classroom, separado por número de aula, né, e data da aula, os exercícios que foram propostos, tá? Então, em termos de conteúdo, né, trabalhar durante as aulas, vocês têm todos eles disponíveis ali no Classroom, então fica à disposição de vocês, se quiserem copiar, baixar, fazer download, né, do vídeo, slides, copiar aqueles exercícios, enfim, a título de conhecimento, né, a título de fazer o portfólio do material do curso de vocês, esse material está sempre disponível ali, tá? Carlos conectando, deu uma boa noite no chat. Boa noite, Carlos. Muito bem. Então, no início de cada uma das aulas, a gente retoma sempre o nosso calendário. Então, vamos passar, então, um por um, né? Cada semana. Na semana 1, dia 19/10 e 21/10, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, correspondente à nossa primeira semana de aulas. Esse conteúdo, aula 1 e 2, diretamente ligado à nossa avaliativa 1, então, né? 10 questões lá no Moodle, valendo um ponto. Vocês tinham prazo para fazer do dia 19 até o dia 4 de novembro, então hoje, dia 11, essa avaliativa 1 já fechou lá no dia 4, né? Valia um ponto. A grande maioria da turma fez, né? Acho que 97%, 98% da turma fez a avaliativa 1. Correspondente à segunda semana, 26/10 e 28/10, nós tivemos a aula 3 e a aula 4. Esse conteúdo da aula 3 e aula 4 corresponde automaticamente à avaliativa 2 lá no Moodle, valendo um ponto. Ela abriu no dia 26, fecha hoje, 11 de novembro, às 23h59. Então, eventualmente, se alguém ainda não fez, é o último prazo, né, para fazer essa avaliativa, valendo um ponto. Na semana 3, semana passada, na terça, a gente teve uma aula de recuperação do feriado, né, foi disponibilizado um material para vocês, aula gravada, slides e exercícios. E na quinta-feira a gente teve o conteúdo da aula 6 ao vivo, normalmente, né? Esses dois conteúdos, aula 5 e 6, correspondem então à avaliativa 3 no Moodle para vocês, valendo mais um ponto. Então aqui 3 pontos, né? Até o momento. Também do dia 26 ao dia 11, que é hoje, então fecha também, né? Hoje, dia 11, às 23h59, essas 3 primeiras avaliativas, totalizando 3 pontos na N1. Ainda temos a avaliativa 4, né? Que corresponde ao conteúdo que a gente está vendo essa semana. Terça-feira foi a aula 7, hoje a aula 8. Esses dois conteúdos, capítulo 7 e capítulo 8 da apostila, correspondem então à avaliativa 4 no Moodle, valendo mais um ponto. Abriu lá no dia 2 de novembro, fecha agora, né, no dia 18, tá? Ao meio-dia. Tá? Então aí fecha os 4 pontos da N1. Tá? Cada uma dessas avaliativas, conforme a gente viu no nosso contrato pedagógico, lá dentro do Moodle, dentro da disciplina de produção de materiais. Cada semana uma avaliativa. Semana 1, avaliativa 1. Semana 2, avaliativa 2. Assim por diante até a avaliativa 4. Ainda temos, né, claro, em prazo, a entrega do trabalho disciplinar da N1. A entrega até o dia 13 está próximo, né? Sábado agora, dia 13, encerra o prazo de entrega do trabalho disciplinar da N1, valendo 6 pontos. O processo de entrega é aquele que a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Abre o arquivo, edita,
depois de fechar o arquivo, clica lá em ver atividade, vai abrir o botão de entregar, clica em entregar e esse arquivo vai ser enviado. Então, é a realização dentro do Classroom, é a entrega dentro do Classroom. Mas, para maiores detalhes, né, quem desejar rever as informações que foram passadas detalhadamente lá no dia do contrato pedagógico, temos um tópico também, né, lá no Classroom, acessando a barra atividades, tem lá o tópico contrato pedagógico. Está lá os slides do contrato pedagógico, está lá o vídeo do contrato pedagógico, onde a gente detalhou todas as coisas, inclusive, entre essas coisas, o processo de entrega do trabalho disciplinar. Tá? Quem desejar rever, relembrar esse passo a passo, está lá gravado à disposição de todos. Aí, então, na semana que vem, na terça-feira, dia 16, a Júlia perguntou o horário de entrega. Não tem horário, Júlia. Qualquer horário até o dia 13. Tá? Só não pode depois do dia 13, né? Dia 14, 15, 16, aí já passou o prazo. Até o dia 13, qualquer horário. Sor, olha só. A Tainara pediu para avisar que o Rodrigo foi levar ela e o pai dela convulsionou e ela tá indo para o hospital. Ela pediu para mim te avisar. Tá ok, Júlia. Muito obrigado por avisar. Tá? Se tu puder mandar melhoras lá para ela, para o pai, por mensagem, te agradeço. Tá? Pode deixar, Sor, eu vou mandar para ela sim. Obrigado, Júlia. Então, gente, 16/11, né, terça-feira da semana que vem, a gente vai ter a nossa revisão final. O que a gente vai fazer nessa revisão final? No mesmo formato que a gente usa nas aulas, na primeira parte da aula é conteúdo. Na primeira parte da aula a gente vai estar trabalhando o conteúdo de revisão. Tá? Os conteúdos mais importantes, com foco em nos prepararmos para a prova. Na primeira parte da aula, da revisão na terça que vem. Depois tem o intervalo, depois do intervalo chamada, como vocês sabem. Depois da chamada a gente vai ter exercícios de revisão. Tá? Também na visão de nos prepararmos para a prova que virá na quinta. Tá? Então é muito importante essa revisão aí da terça-feira, em termos de conteúdo que a gente vai trabalhar e depois em termos de exercícios. Tá? Não faltem a essa revisão, né? Não deixem de participar dela. Tá? No dia da prova, dia 18, tá? Aquelas informações que a gente já sabe, né? Dia 18 não vai ter prova online, não vai ter prova no Moodle, lá para quem ficar em casa, né? É só para quem vem na escola, tá? Então tem que vir na escola presencialmente. A diretora já separou aqui os espaços, né, para vocês ocuparem para fazer a prova de vocês, tá? Tem que trazer o seu dispositivo, né, o celular ou o notebook, e aí vai ser inserido, né, para os alunos que vêm aqui na escola fazer a prova, um código de prova para vocês fazerem. Tá? Então, não haverá código, nem publicação de código, né, de prova para fazer em casa. Tá? É só para quem vem na escola. E aí, no dia 18, então, temos essa prova. Vai ter uma ata de prova também, tá, gente? Isso é uma coisa importante, porque a escola está retomando os processos que são de exigência da legislação. E uma das coisas, quando a gente faz a prova, né, como sempre foi antes dessa confusão toda de pandemia, é a assinatura de ata de prova. Então, quem vem, né, vai ter o código inserido para abrir a sua prova, vai fazer a sua prova e tem que assinar a ata de prova de comparecimento presencial na escola. Tá? Então, são esses passos, esses procedimentos. Então, dia 18, né, presencialmente na escola para fazer a sua prova. A média final é N1 mais a N2, dividido por 2, e a gente chega então à nossa média final 6. Tá? Se eventualmente não atingir a média 6, aí tem a prova de substituição, que acontece no dia 4/12. Tá, gente? Aí provavelmente nesse dia 18, né, vocês vêm, a gente se conhece pessoalmente, e aí depois a gente já não se vê mais, né, porque eu não vou estar mais, né, aqui na escola de Canoas. Tá? Então, depois disso, vocês aguardem o contato. Como assim, senhor? Bah! Aí vocês vão acabar tendo aula com outro professor, talvez volte a Gisele, que já era com a turma, ou seja um outro professor, enfim. E
aguardem o contato, porque provavelmente vocês vão receber aí algum e-mail do professor novo da turma, enfim, se apresentando para vocês, né? Aí no primeiro dia de aula, que seria o dia 22 de novembro, né? Que já é aquele retorno à presencialidade aí na escola, já vai ser com esse outro professor ou professora, enfim, tá? Certo, gente? Avisos dados, retomada aí das nossas datas, do calendário. Espero que esteja tudo claro, mas eventualmente pode ter ficado ainda alguma dúvida, alguma pergunta, né? Coisas que a gente não perguntou antes e apareceu agora. Alguém quer perguntar, gente, alguma coisa? A Franciele colocou no chat. Obrigado, Júlia. A Franciele colocou que fez a entrega do trabalho. Legal, Júlia, eu vou dar uma olhada ali. Algumas pessoas já entregaram, né? Como está no prazo ainda, né? Então tem bastante gente ainda que falta fazer a sua entrega. Deixa eu dar uma olhada aqui, Franciele. Te confirmo certinho. Claro, gente, vocês também têm como verificar, tá? A hora que vocês clicam lá em entregar, o status da entrega, né? Muda de atribuído para entregue ou devolvido. Significa que foi enviado para o professor, tá? Vamos ver aqui a lista dos que já fizeram a entrega. Ana Clara já entregou. Camille Bueno também já entregou. O Carlos já entregou. A Franciele, que perguntou agora, já está aqui o registro da entrega. A Luana entregou, a Renata, a Ritiele e a Vigele, tá? São esses que até o momento fizeram a sua entrega, tá? Os demais ainda estão no prazo, né? Só não esqueçam desse detalhe aí, tá, Franciele? Fica tranquila que já apareceu aqui. Muito bem. Então vamos adelante aqui com o nosso assunto de hoje. Então, fechando aí o capítulo 8 na nossa disciplina de produção e materiais, nós temos a teoria das restrições. Que das teorias assim, mais abordadas lá, quando vocês fazem a disciplina de TGA no primeiro ciclo, né? Na disciplina de TGA a gente estuda, né? As teorias da administração, desde lá da origem, né? 1910, com a teoria clássica até os dias atuais, né? Essa teoria é uma das mais recentes, né? A teoria das restrições da década de 80, por ali. Então, em termos, né, de décadas, né, as décadas mais recentes aí, foi quando surgiu a teoria das restrições, tá? Então, ela, claro, ela recebe a contribuição, né, de tudo que já foi feito antes, os erros, os acertos que aconteceram nas teorias anteriores, tá? A teoria das restrições é também chamada, né, tem um apelido aí pela origem inglesa, né, da sigla TOC, TOC, tá? É muito comum falar a teoria da TOC ou a TOC como forma de falar da teoria das restrições. Inclusive nos livros, na bibliografia, a gente vai encontrar essa sigla TOC aí, muito utilizada, tá? Tanto por autores nacionais quanto internacionais. Muito mais internacionais porque a sigla, né, é de origem inglesa, tá? Então, ela tem um princípio e que resume tudo dessa teoria, que é o aumento da lucratividade, como meta essencial, principal, ou a única meta, né? E todas as demais ficam submetidas a essa meta, tá? Então, a gente sempre fala, né, de metas de confiabilidade, flexibilidade, qualidade, prazo de entrega. Para a teoria das restrições, todas essas outras são secundárias ou vêm logo abaixo dessa. Tá? Então, para a TOC, o princípio fundamental é o aumento da lucratividade. Todas as outras existem, né, mas elas vêm a reboque, né, elas vêm depois dessa. Tá? Essa sendo a primeira e a mais importante. E, claro, a busca, né, dessa meta é através de uma gestão, né, que lida com recursos escassos. Tudo é escasso. O tempo é escasso, o número de funcionários é escasso, o dinheiro que a empresa tem para investir é escasso, matéria-prima é escassa, tudo é escasso, ou seja, a empresa não tem aquilo que deseja de forma infinita, né? Matéria-prima não é infinito, o tempo não é infinito, porque se fosse infinito, não haveriam restrições, né? Não tem uma limitação, uma restrição é uma limitação.
E se não tivesse essas restrições, essas limitações, o ganho, logicamente, também seria infinito, porque ela pode produzir, né, na quantidade necessária, pelo tempo necessário, né, com a quantidade de pessoas necessária, indefinidamente, para atender um mercado também que seria não escasso, né? Seria um mercado também que absorve toda a produção, e tudo é escasso, inclusive a absorção de produtos e serviços dentro do mercado. Tá? Então, a teoria das restrições, ela lida e trata com essa realidade. Tudo é restrito e as coisas não são infinitas, e, portanto, tá, o lucro também não é infinito. Nessa perspectiva, entendendo que as coisas são escassas e que existem restrições, ela trabalha para alterar o limite. Então, sempre vai haver um limite, sempre vai haver uma restrição. Mas esse ponto onde está o limite, ele pode ser muito curto ou muito longo. Tá? Então, eu posso ter pouco recurso e a minha limitação é extrema. Mas eu posso melhorar a quantidade de recursos e essa limitação, então, ela ganha um espaço maior. Então, eliminar restrições ou superar limites faz parte do estudo da teoria das restrições. Né? Temos um limite aqui, o que a gente faz para superar essa barreira? A gente sabe que superando essa, haverá um limite logo à frente. Né? A gente já aumentou a nossa capacidade de ganho. Então, toda vez que a gente elimina uma restrição, supera uma restrição, um limite, a gente aumenta a nossa capacidade de ganho, a gente aumenta a nossa lucratividade. Ciente de que sempre haverá um novo limite logo à frente. Mas toda vez que supera um, você aumenta essa capacidade. Tá? Esse é o princípio básico da teoria das restrições. Bom, o importante é entender essa mentalidade, né, de restrição, tá, de limitação. Então, tudo, qualquer coisa que de alguma forma impeça o movimento da empresa, né, para cima e para frente, impeça o movimento de crescimento, certamente é uma restrição. Tá? Então, tudo aquilo que limita o ganho é uma restrição. Obviamente, como o objetivo essencial da TOC é o ganho financeiro, tudo aquilo que limita a lucratividade da empresa, o lucro da empresa, é considerado uma restrição e, portanto, deve ser eliminada. A teoria das restrições trabalha por eliminar as limitações, eliminar as restrições, aquela que existe naquele momento, para que ela tenha, então, um novo patamar. Tá? E, basicamente, então, existem esses dois tipos de restrição, as físicas e as não físicas. A restrição física fica muito evidente, né? Porque uma restrição física lida, né, com algo palpável, né, tangível. As máquinas, os equipamentos, os veículos, as instalações da empresa, tudo é restrição física. Por quê? Eu tenho uma certa quantidade de máquinas, aquilo ali é um limite. Né? Se eu tenho 3 máquinas, meu limite é de produção com aquelas 3 máquinas. Então, todos os equipamentos, máquinas, veículos, instalações vão representar um limite físico. Quanto eu consigo fazer com aquilo que eu tenho? Está limitado a capacidade instalada de equipamentos. Então, uma restrição física relativamente existente pode ser alterada. Então, eu tenho lá 4 máquinas e com essas 4 máquinas eu faço X. Como é que eu ultrapasso esse limite dessa restrição física? 5 máquinas, então, faz com que eu supere o limite anterior. Tinha uma restrição produtiva existente por causa do número de máquinas. Agora eu tenho 5. Então eu superei esse limite. Agora eu produzo X, que era o anterior, mais 1. E eu superei essa restrição. Eu tenho mais capacidade produtiva, mais capacidade de oferta no mercado e, portanto, capacidade de absorver, né, mais recursos com a venda desses produtos ou serviços no mercado. Então, como eu disse, sempre vai existir uma restrição que pode ser superada, mas depois de superada, há uma restrição sequencial. Né? Logo à frente vai haver uma outra limitação. A empresa vai constantemente lidar com essas restrições, lidar com essas limitações. Então, na visão da TOC, da teoria das restrições, a gestão é basicamente lidar com restrições que são constantes e constantemente o trabalho é superar limites e superar restrições. Toda empresa que consegue isso, né, constantemente está superando seus limites e suas restrições, ela naturalmente
período após período, vai aumentando essa capacidade de gerar lucro e lucratividade. São empresas que crescem, né, e se desenvolvem. Tá? Empresas que não superam restrições, não superam limites, elas ficam estagnadas e, eventualmente, são superadas pelas outras empresas, né? Vão perder no mercado e, eventualmente, até mesmo podem deixar de existir ao longo do tempo no mercado, né? Temos também, então, o segundo tipo de restrição, que são as restrições não físicas, né? São elementos intangíveis do processo. Que elementos são esses? São limitações intangíveis, não são palpáveis. Então, a demanda, por exemplo, é uma coisa palpável, né? É uma limitação, uma restrição não física. A demanda é algo que advém do mercado. O mercado que faz uma demanda por um produto, uma demanda por um serviço. Tá? A demanda é a vontade do mercado de adquirir. É algo que não é palpável, é não físico, né? A vontade de comprar das pessoas é algo não tangível, uma restrição não física. E, claro, uma das técnicas, né, existentes aí para superar uma restrição de demanda, uma restrição não física, são os conhecimentos e as técnicas lá da área de marketing, né? Trabalhar a força da marca, a presença dessa empresa, né, na mentalidade consumidora, né? Todos aqueles outros elementos que certamente todos vocês passaram no primeiro ciclo, na disciplina de administração de marketing. Então, ela é uma ferramenta, né, importantíssima para superar uma restrição não física, como, por exemplo, a demanda, né, que é algo não tangível no mercado. Inclusive, nos facilita relembrar e revisitar outro tema lá do primeiro ciclo, que é a mão invisível que regula o mercado. Vocês devem lembrar disso. Um dos primeiros economistas do período científico da economia, lá da disciplina de economia e mercado, né? Vocês devem lembrar que tinha o período pré-científico e o período científico. A divisão entre ambos era o mercantilismo, né, que aconteceu ali na fase de 1450 até 1750. Superada a fase do mercantilismo, entraram, né, os cientistas da área econômica, os primeiros pensadores da economia, né? Davi Ricardo, né? Alfred Walras, né? Keynes e Adam Smith, o ícone do pensamento liberal na economia. E ele que falava, né, da mão invisível que regula o mercado. O que é essa mão invisível que regula o mercado? A vontade latente, né, desse mercado de adquirir produtos e serviços. E que ninguém regula. Quem regula é a vontade do público-alvo. Então isso, essa mão invisível que o Adam Smith falava, que regula a demanda, né, é uma restrição não física, né, e que a empresa pode trabalhar através, por exemplo, do marketing. Tá? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Então vamos adiante, tá? Tranquilo. Legal, Bruna. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, a gente participem, tá? Manda uma mensagem no chat ou habilita o microfone para trazer a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Bom, então, o responsável, né, fundador dessa tese, dessa teoria, a teoria das restrições, é o físico Eliyahu Goldratt. Como a gente tinha comentado antes, essa teoria surgiu ali na década de 50 e se beneficiou, é claro, né, de todos, né, os erros e acertos das teorias anteriores. De origem israelense, ele se erradicou nos Estados Unidos, ele migrou para os Estados Unidos, e lá, então, fez seus estudos, sua formação, né, se tornando cidadão americano, e publicou, né, o seu primeiro livro, chamado A Meta, que foi amplamente divulgado, né, em 84. Tá? Depois se tornou, inclusive, né, uma pequena série, né, sobre as restrições dentro de um espaço de trabalho, né, de um ambiente de trabalho. Então, se vocês até forem pesquisar no YouTube, vocês vão achar, né, essa pequena historinha que conta, né, um pouquinho daquilo que ele fala no livro, né, A Meta. Tá? Nessa obra literária, A Meta, o Goldratt, então, revela, né,
o ponto fulcral, aí, né, o ponto de inflexão, o ponto mais importante, né, a principal, então, o principal elemento norteador de uma empresa, que é o lucro, ganhar dinheiro. E ele considera, então, os outros objetivos, tá, dos pensadores anteriores que a gente viu, como lucratividade, flexibilidade e outros, como secundários, que vêm depois desse. Tá? Então, obter o lucro, né, para obtê-lo, deve-se implementar um sistema de gestão que seja modificado em relação à ótica tradicional. Então, a ótica da TOC, ela muda a visão da empresa, né, de lidar com restrições. E enxerga, inclusive, elementos da gestão financeira, do modelo tradicional de gestão, como elementos limitantes do crescimento. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso durante essa teoria das restrições. Então, inclusive, a contabilidade, na visão da teoria das restrições, ela muda um pouquinho o enfoque. A gestão financeira muda também um pouquinho o enfoque. A mentalidade da teoria das restrições é: eu olho para todas as áreas da empresa, identifico as limitações e busco eliminar essas restrições. Então, inclusive, na área financeira, contábil da empresa, ele dá uma outra ótica, uma outra perspectiva, tá? A gente vai notar isso no desenvolvimento desse conteúdo. Então, as primeiras comparações em termos de gestão da produção. Na ótica tradicional, tá? Ou seja, distinta da ótica da TOC. A ótica tradicional até antes da década de 80, tá? Otimização das partes da produção. Então, eu não olho sistematicamente tudo, mas eu olho, né, individualmente as partes e busco otimizar o ganho daquela máquina, por exemplo, que é mais lenta, né, o treinamento daquela equipe, daquela célula de produção, que de repente tem menos produtividade. Então, olho individualmente e busco melhorar individualmente, né? Então, o foco no aumento da eficiência local, tá? Daquele departamento específico, daquela célula de trabalho específica, daquele equipamento em específico. Na ótica da TOC, da teoria das restrições, na gestão da produção, a busca é pelo balanceamento da produção. Tá? Então, não se vê individualmente, mas se vê todo o processo, todas as etapas, e busca, então, equalizar a capacidade produtiva de todo o sistema. Tá? Então, é mais complexa a análise, porque faz uma análise do todo, e não de um elemento, né, ou de um processo, ou de um departamento da empresa, mas toda a lógica encadeada. Tá? As inter-relações existentes entre departamento de marketing, com comercial, com produção, PCP, logística, por exemplo. Então, não é só melhorar o processo do marketing, mas ver toda a conexão que esse processo tem com as outras áreas e como ele impacta as outras áreas e como ele é impactado pelas outras áreas. Então, ela tem lá, claro, a sua complexidade, né, para conseguir atingir esse balanceamento. Tá? O foco é na identificação e eliminação das restrições. Então, eu vou analisar todo o sistema, identificar as limitações existentes em todo o sistema. Tá? Essa é a ideia da teoria das restrições. Então, restrição a gente já tem falado bastante, né? Então, agora a gente insere um outro conceito, que é chamado de gargalo, tá? Para distinguir essas limitações, que são diferentes. Tá? Uma se refere ao todo e outra se refere a uma limitação em um ponto específico, tá? Que influencia o todo. Então, a diferença é restrição. Como a gente viu, pode ser um elemento, né, físico ou não físico, que limita o desempenho do sistema total, de toda a empresa. Tá? Então, quando a gente tem gargalos, limitações pontuais dentro do processo, eu tenho uma restrição total geral em todo o sistema. Porque um gargalo, uma limitação num ponto, no outro e no outro, causa uma restrição geral em toda a empresa, em todo o sistema. Tá? Então, limita a capacidade de ganho da empresa, limita a capacidade de lucro da empresa. Agora, o gargalo é o item, o elemento, o processo, né, o maquinário, o equipamento, a equipe, o departamento que, de alguma forma,
tem uma capacidade de atender a demanda limitada, menor que os demais recursos. Tá? Então, eu tenho lá um processo produtivo com 10 equipamentos. Desses 10 equipamentos, um é menos produtivo que todos os demais. Então, ali a gente chama de gargalo. Por que gargalo? Se a gente lembrar aí como é que funciona o gargalo de uma garrafa, né? Então, ela tem uma limitação de passagem de líquido na garrafa, né? A base dela é mais larga, o corpo da garrafa é mais largo, mas o gargalo, né, é um afunilamento da passagem, por exemplo, do líquido, né, na hora que a gente vai derramar lá uma garrafa, por exemplo. Tá? Então, o gargalo é isso, tá? A limitação de todo o sistema em função de um, dois ou mais equipamentos, máquinas, processos ou departamentos que não dão conta da atividade. Esse limita todo o sistema. Então, o sistema geral é restrito por causa da existência de um ou mais gargalos dentro dessa empresa. Tá? Então, essa é a grande diferença entre os dois. O gargalo é local e a restrição é geral, de todo o sistema da empresa. Tá? Muito bem. Então, a diferença de ótica agora no aspecto contábil, financeiro da empresa. Tá? A grande diferença aqui é que a teoria, né, teoria das restrições, ela busca exercer a contabilidade dos ganhos, o chamado mundo dos ganhos. Então, ela olha, né, para a empresa como um elemento, então, que precisa ser liberado de restrições que limitam esse ganho. Então, ela olha para um gasto e vê esse gasto como um investimento. Então, quando eu retiro essa visão de que um gasto é um custo, eu tiro uma limitação. Na contabilidade tradicional, que é a contabilidade dos custos, o mundo dos custos, a gente vê os gastos como uma necessidade de corte. Então, eu limito os custos, às vezes de uma forma exacerbada, e eu limito o ganho da empresa. Então, eu limito os custos, eu corto os custos, e, portanto, está ali necessariamente uma limitação de investimento. Porque vai ser constantemente buscado reduzir custo. Tá? E essa redução de custos, muitas vezes, é o que limita o crescimento das empresas. E, claro, aí existe uma disputa, né, de teorias nesse sentido. Não significa que na teoria das restrições, né, não se observam os custos. É claro que eles são observados, mas se observa se a gente cortar esse custo, na verdade, a gente não está deixando de ganhar, nós não estamos cortando o investimento ali, né, de 5 mil, por exemplo. Isso é um custo, não faz, é um gasto de 5 mil. Estamos cortando isso, deixando de ganhar 50 mil, porque estamos cortando 5, é mais essa análise, tá? Não é algo, né, sem qualquer comprometimento, sem qualquer responsabilidade fiscal da empresa. Não, tem essa responsabilidade, é claro, mas a ótica é outra. Tá? Tem o recurso, é possível que esse recurso nos traga um retorno financeiro maior, então a gente não vai somente cortar custo por cortar custos, né? Para dizer, atingir uma meta de corte de custo. Cortei custo, mas deixei de ganhar quanto com esse corte? Né? É essa ótica, né? É essa mentalidade. Tá? Então, como a meta da empresa é gerar lucro e não cortar os custos, a ótica, então, é gerar ganho com a eliminação desses cortes de custos em investimentos que vão trazer um ganho progressivo. Tá? Então, vamos trocar a máquina. Tá? Não vamos trocar porque isso é custo. Não é essa mentalidade, então. Essa mentalidade é tradicional, né? Continua com essa máquina que ela está dando conta. Mesmo que ela esteja produzindo menos, mesmo que ela estrague constantemente e tenha custos, por exemplo, de manutenção. A mentalidade é, não vamos investir em uma nova máquina, continua com essa que está, vamos cortar custo. Essa é a ótica tradicional. Na ótica da teoria das restrições essa máquina está toda hora dando defeito, parando, quebrando, tem custo com manutenção e a produtividade dela é menor. Então a mentalidade se a gente colocar uma máquina mais nova,
não vamos ter o custo de manutenção, não vamos ter essa perda de produtividade, então a gente vai ganhar, né, eliminando manutenção e produzindo mais, ofertando mais produto no mercado. E essa lógica vai me dizer o seguinte, bom, vou gastar tanto com a nova máquina, mas o ganho que eu vou ter, né, com essa nova máquina supera esse gasto. É a mentalidade da teoria das restrições, tá? Aí da década de 80. Então, muitos gestores, empresas, né, já utilizam muito bem já essa teoria. Mas outras nem tanto, né? Outras ainda continuam, né, com aquelas teorias anteriores sobre custo tradicional, né, antes da década de 80, né? Porque ainda não, né, elaboraram esse raciocínio, não superaram essas teorias, tá? Então, a teoria das restrições já é, né, uma teoria mais recente, né, em termos de teorias da administração, recente entre aspas, né, em termos históricos, é claro, né, da década de 80. Tá? Mas tem muita empresa, né, que ainda não alcançou essa mentalidade, né? Geralmente empresas de médio e pequeno porte, né? Alguns indicadores que são utilizados para distinguir, tá, essa mentalidade da teoria dos ganhos, que é a mentalidade da teoria das restrições, e a mentalidade antiga, tradicional, da contabilidade dos custos, tá? Então, na contabilidade dos ganhos, da teoria das restrições, o foco é no aumento do ganho. Então, a gente vai fazer esse investimento em função do ganho. Vamos ver investimento em relação ao quanto de faturamento a mais vamos ter. Na ótica tradicional, o foco é na redução do custo. Então, se faz o investimento porque se quer controlar os custos, né? O que limita, às vezes, muito o crescimento das empresas, né? Por isso, na ótica da TOC, né, como a eliminação das restrições, né, se elimina essa mentalidade aí de ficar cortando custo a qualquer jeito, né? Pelo contrário, faz uma análise e vê os ganhos com isso. A contabilidade dos ganhos, ela possibilita a melhoria contínua, porque eu verifico uma limitação tecnológica, de produtividade, e vou lá e faço uma melhoria com um novo equipamento, um novo processo, um investimento em treinamento das pessoas, por exemplo. Isso vai possibilitar constantes melhorias em investimentos na empresa. Isso me leva para frente e para cima. Tá? Teoria do ganho. Agora, o foco no custo, cortes, redução de custo, não possibilita a melhoria contínua. E como é que eu vou melhorar se eu não invisto, né? Estou sempre cortando, na verdade, né? É uma teoria que amarra a empresa de uma certa forma, que ela não consiga crescer, né? Uma mentalidade bem limitante. Júlia levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Júlia? Professor, não tem nada a ver. Eu não sei se a minha internet que tá bugando ou é da escola, porque às vezes parece que trava assim a voz. Eu não sei se é só a minha, se é a minha ou é de todo mundo. Pois é, não sei se não é minha pilha. Só vamos confirmar com os demais para ver se não é a pilha ou se é a internet. Os demais também estão com algum problema aí, tá picotando a voz, gente? Não, para mim tá normal. Tá normal para ti? Para mim também tá não. normal. Ah, então a minha internet está oscilando. Tá bom. Eu vou sair e vou entrar de novo, então. Tranquilo, Júlia. Valeu. É que às vezes pode ser a minha pilha aqui, né? Porque é o sim. É a bateria, e às vezes começa a ficar fraca e dá uma picotada. Tá. Mas acho que dessa vez ainda não é. Tá bom. Tá? Obrigado, Júlia. Então tá, gente. Então, vamos aí pro próximo elemento aqui, né? Que é o aumento da lucratividade. Então, a contabilidade dos ganhos nos possibilita esse aumento da lucratividade, que é o objetivo central, a meta, né, da teoria das restrições. A mentalidade da contabilidade de custos, tá? Como os custos são reduzidos até um determinado limite, né, eles não podem ser reduzidos a zero. Então, a empresa sempre vai ter um certo custo, né? Então, tem um limite também nessa contabilidade de custos. Eu vou cortando, limitando o crescimento da empresa. Mas chega um momento que não tem mais como cortar custo, né? Porque se eu preciso produzir, eu vou ter custo com matéria-prima. Se eu preciso produzir, eu vou ter custo com mão de obra. Se eu preciso produzir, eu vou ter custo fixo, né? Água, luz, telefone, internet, aluguel, por exemplo.
Então, chega um ponto dos custos que não tem mais como cortar. Então, tem uma limitação de crescimento com a mentalidade do corte de custos, a contabilidade de custos. Já na contabilidade dos ganhos, não, né? Aumento da lucratividade como objetivo, então a gente vai continuar fazendo investimentos constantes, entendendo que há um retorno sobre esse investimento, por óbvio. Tá? Então, na contabilidade dos ganhos, a empresa ela não é criada, né, para cortar custo, mas para gerar lucro. Na contabilidade dos custos, né, a empresa se amarra, então, nessa mentalidade, pensando que ela é criada para cortar custo, né? E aí o lucro acaba ficando limitado ou não vindo, né, na mentalidade da contabilidade dos custos. Tá? Bom, então, alguns indicadores aí para o alcance dessa meta, tá? Que é diretamente ligada à lucratividade, geração de lucro, investimento, fugindo dessa mentalidade dos custos e dos cortes, né, de custos a qualquer forma. Então, um deles é o lucro líquido, e aí, claramente, né, a gente remete aqui a uma disciplina lá do primeiro ciclo, contabilidade gerencial, por exemplo, né, a gente analisa lá balanço patrimonial, DRE, demonstrativo do resultado do exercício, sendo que no DRE a gente vê lá, né, como resultado final do DRE, o lucro líquido do exercício, por exemplo. Aqui no segundo ciclo, né, do curso de administração, a gente tem uma disciplina também que faz análise, né, de balanço e DRE, que é a administração financeira. Uma ótica um pouquinho diferente lá da contabilidade, onde a gente faz uma análise de indicadores, né, de indicadores econômicos e indicadores financeiros, né, lucratividade, né, rentabilidade, taxa de retorno sobre investimento, liquidez, solvência, análise horizontal, análise vertical. A gente faz análise de balanço e análise de DRE. Né? Então, relembro um pouquinho isso, porque o lucro líquido ele é um desses elementos que a gente verifica lá no balanço e que a gente verifica lá no nosso DRE, né? Já que aquela última linha lá do DRE, o lucro líquido do exercício, ele é registrado lá no balanço patrimonial, como vocês sabem. Né? Lá no passivo, a gente tem o passivo circulante, o passivo não circulante, logo abaixo tem o patrimônio líquido, dentro do patrimônio líquido tem lá o patrimônio dos sócios e as reservas de lucro ou prejuízo. Aquela reserva de lucro ou prejuízo que aparece ali é o resultado do DRE, né? Nosso lucro líquido do exercício. Né? Então, existem esses controles, né, contábeis financeiros, nessa ótica, claro, tradicional, e que a teoria das restrições vai buscar trazer esse outro pensamento, né? Então, tem uma meta, que é aumentar aquele lucro líquido que está lá aparecendo no DRE, que vai registrado no balanço, mas não com aquela ótica, né, de eliminar os custos para aumentar o lucro líquido, mas aumentar os investimentos, né, para aumentar o lucro líquido. Seria o custo positivo, o custo bom. Né? Eu tenho um custo que aumentou porque eu aumentei a minha capacidade, eliminando restrições, e aí eu oferto mais ao mercado, vendo mais, e, portanto, eu tenho entrada de receita no meu DRE lá no ROB, né? Receita Operacional Bruta. E depois vem as deduções, né? Devoluções, despesas, enfim, né? Postos, no final eu tenho um aumento do meu lucro líquido, em função do aumento das vendas, porque eu fiz investimento, tá? Então, essa é a ótica. E um outro indicador é o retorno sobre investimento. Aqui muda um pouquinho a forma de cálculo, né? Que tradicionalmente, na administração financeira, a gente tem lá aqueles indicadores, né, de retorno sobre investimentos, tá? Retorno sobre investimento de capital próprio, retorno sobre investimento de capital de terceiros, retorno de investimento de capital total. Já fez a administração financeira, deve estar relembrando aí, né, desses indicadores, desses cálculos que a gente faz. Aqui muda um pouquinho a forma de calcular, porque essa lógica, tá, de olhar para o retorno, né, de investimento não por ótica de corte de custos, né, por aumento de ganho, muda um pouquinho essa formulação, tá? Então vamos lá. O que é ganho nesse sentido, tá? Ele corresponde às vendas da empresa menos aqueles custos de material direto que é inerente ao produto vendido. Que seria o custo bom, né? O custo bom é
eu estou tendo mais custo porque eu estou produzindo mais. Então, tem mais custo de matéria-prima, né? Diretamente ligado à produção, tá? Então, nossa equação aqui do ganho, na teoria das restrições, fica a receita de vendas menos o custo dos materiais diretos aplicados na produção daquele produto ou da prestação daquele serviço, tá? Então, o resultado aqui é o meu ganho, tá? Receita das vendas, aquilo que entra no meu hobby lá, no DRE, menos o custo dos materiais diretos aplicados, tá? Produção do produto ou da prestação do serviço. Esse vai ser o meu ganho, tá? Vou reservar essa informação porque ela vai aparecer em outra fórmula depois. O inventário. O que é inventário na ótica da teoria das restrições, tá? É todo o dinheiro que a empresa investiu na compra de coisas que ela pretende vender. Isso é considerado inventário, tá? Matéria-prima, produto que está em processos, produtos acabados, tá? Aquilo que foi feito para desenvolver o produto, as pesquisas, tá? O investimento em conhecimento, tá? O custo com os equipamentos para fazer a produção. Isso tudo é considerado inventário, tá? E claro, tem como chegar, né, nesse valor. Despesa operacional, tá? Na ótica da teoria das restrições, é tudo aquilo que se gasta para transformar o inventário em ganho. Então, a despesa não é a aplicação do recurso, né, na compra de matéria-prima, por exemplo, né, tem as máquinas, equipamentos, né? A despesa foi aquilo que o sistema gastou para fazer a transformação do inventário, tá? São nossos custos fixos. Isso é considerado, então, a despesa, tá? A depreciação, tá? Tudo isso são despesas, tá? O gasto com mão de obra, enfim. Os desembolsos financeiros são despesa operacional. Despesa operacional é o gasto aplicado nas operações, tá? Então, para fazer o produto, para prestar o serviço, eu utilizei energia elétrica, isso é um custo fixo. Utilizei água, é um custo fixo. Paguei o aluguel, isso é um custo fixo. São custos que eu preciso pagar, despender, para que aquela operação ocorra, né? Para que eu consiga fazer aquela produção, né? Então, isso é despesa operacional. Tem também como chegar nesses parâmetros, tá? Então, o retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento, como a gente tinha comentado antes, né? Lá na administração financeira, com aquela ótica tradicional dos custos, a gente tem lá, né, aquelas formulações. Aqui, na teoria das restrições, a formulação fica um pouquinho diferente. Então, retorno sobre o investimento vai ser o lucro líquido dividido pelo inventário, sendo que o inventário, na teoria das restrições, é só aquilo que participa do processo de formulação do produto ou serviço de forma direta. Tá? Todos os demais é despesa. Tá? Então, é o lucro líquido dividido pelo inventário. É o retorno sobre o investimento. Depois, o lucro líquido. Tá? O lucro líquido vai ser, então, a forma de uma empresa medir, né? Claro, obviamente, o ganho que ela gerou. Tá? Então, o LL, o lucro líquido, vai ser o ganho, que é aquela primeira informação que a gente viu, né? Menos as despesas operacionais, tudo aquilo que a empresa despende para realizar as operações, mas que não é aplicado de forma direta, né, na produção, não é matéria-prima, por exemplo, né, é gasto com custo fixo, menos outros custos atrelados e que não estão ligados diretamente ao processo produtivo. Tá? Custos administrativos, por exemplo. Aí vai gerar o meu lucro líquido. Essa é a formulação, tá, do cálculo do lucro líquido na teoria das restrições. Bom, como ela está diretamente ligada, tá, à análise do processo de formulação do produto ou formulação do serviço, ela claramente traz passos para a gente eliminar essas restrições, eliminar essas limitações, esses gargalos que estão lá colocados dentro do processo. Tá? Seja uma empresa da área administrativa, né? A prestação de um serviço, tem lá as áreas administrativas. Então, analisa essas áreas administrativas e veja onde estão as limitações. Um processo de produção de um bem, de um produto, por exemplo, um veículo, uma linha de produção de veículo.
Também, vários postos de trabalho, várias células, maquinário, pessoas trabalhando, analisa todo o sistema e verifica quais são, né, essas limitações, restrições, gargalos que estão limitando o ganho, limitando o alcance da meta. Porque esses pontos, tá, eles evitam que a empresa atinja um melhor resultado. Eles ficam limitando, é um gargalo, é uma limitação, não passa daquilo, né? Então, o aumento do lucro vem, obviamente, pela eliminação da limitação, eliminação da restrição, eliminação do gargalo. E temos uns passos para ver essa análise, tá? Muito bem. Um deles é eliminar todos os períodos de tempo morto no gargalo. Ou seja, eu identifiquei lá uma máquina, por exemplo, que é mais lenta do que todas as demais. Ela sendo mais lenta que todas as demais, todo o sistema ficou restrito ao nível de produção daquele gargalo. Porque não adianta as outras máquinas serem mais rápidas. Elas vão ter que esperar aquela máquina gargalo, por exemplo, né, produzir a quantidade necessária, porque, né, ela está limitando todo o sistema. Não sai nada mais do que a quantidade aquela que o gargalo faz. E ele está ditando o ritmo, né? E o ritmo é mais lento de todo o sistema. É o elo mais fraco, né, da cadeia. Esse elo que já é mais fraco, ele não pode, de forma alguma, perder mais tempo, além desse que já é limitado. Então, tem uma máquina que faz 50 peças por hora, uma faz 60, uma faz 70 e uma faz 10 por hora. Todo o sistema, toda a empresa só vai fazer 10 por hora, porque essa máquina limita tudo. Não passa mais nada do que essas 10 aí por hora. Imagina se essa máquina, que é gargalo, se ela estraga. Vai levar mais um tempo para consertar, é um tempo morto. Se todas as outras máquinas são mais rápidas e aquela ali, ela para no mesmo tempo que as outras, ou seja, nós temos um turno de trabalho, no próximo turno vai voltar a próxima equipe de trabalho e a máquina gargalo também para enquanto as outras param. Então, quando voltar o próximo turno, vai continuar essa limitação. Então, tem que eliminar esse tempo morto de paradas. Se as outras máquinas param, a máquina gargalo não, porque ela é menos produtiva. Então, uma forma de eliminar, tá, essa restrição é isso. Então, parou o turno de trabalho para todas as outras máquinas que são mais rápidas. Essa que é o gargalo, ela vai continuar trabalhando. Então, posso ter que ter um segundo turno para trabalhar só com essa máquina? Sim. Então, das 8, né, até as 6 da tarde, toda a linha de produção trabalha junto. Aí, 6 da tarde, as máquinas anteriores todas, né, pararam de trabalhar, a equipe foi embora e veio uma outra equipe para trabalhar um segundo turno naquela máquina gargalo. Ela continua produzindo. Porque no dia seguinte, quando o próximo turno entrar, eu já produzi a quantidade suficiente que era limitante, né? E aí as outras máquinas do sistema vão produzir ao máximo. E eu aumento a minha capacidade. Então, sempre que a gente tem um gargalo, ele não pode parar e ele tem que trabalhar mais do que os outros. Para elevar o nível, eliminar aquela restrição, tá? Aí pode ser uma máquina, pode ser uma célula de trabalho, né? Pode ser uma equipe ali que esteja com alguma dificuldade. A gente pode ter que, né, eliminar esses tempos de parada, tá? Eliminar folgas e paradas, usando, claro, estratégias de gestão para isso, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês? Tranquilo, senhor. Legal, Gélia. Muito bem, então vamos aí para os outros passos da otimização da teoria das restrições. Então, um próximo passo, um próximo aspecto é a redução dos tempos de preparação das máquinas, tá? Então, isso também é um gargalo, né? Isso limita o ganho. Quanto tempo eu perco em cada, né, estação de trabalho, né, em cada equipamento, cada máquina, configurando aquele setup, né? Se a gente for ver na semana, no mês, no ano, pode ser um tempo
extremamente representativo. Tá? Se cada máquina demora meia hora, 1 hora para configurar, isso somado no ano vai nos dar muitas horas de trabalho que não foram produtivas. Foi só fazendo configuração. Então, melhorar o tempo de configuração, reduzindo esse tempo de preparação, me traz um ganho de produtividade. Então, eu elimino e aumento a minha capacidade de ganho. Elimino a restrição, aumentando a capacidade de ganho, melhorando essa preparação, tá? Das máquinas, enfim. Máquinas, equipamentos, sistema, né? Por exemplo. Um outro elemento importante aí, para eliminar gargalo, restrição, aumentar o ganho, é o estudo da confiabilidade do chamado gargalo. Aquele posto de trabalho, aquela célula de trabalho, aquele equipamento, aquela máquina, que é limitado. É a sua confiabilidade. Está mais ligado, é claro, né, no nível que aquele recurso me garante aquele mínimo de produção, porque já produz menos, né? Ele consegue me garantir, de fato, aquele mínimo? E está lá, né? No equipamento dito a capacidade nominal de produção. A capacidade nominal é 10 por hora. Mas, de fato, isso é confiável? Aí eu vou lá, faço a medição, não está produzindo 10 por hora, está produzindo 8. Né? Não está desregulada o equipamento. Então, essa confiabilidade tem que estar sempre sendo avaliada. Ele já é o gargalo, ele já produz menos que os outros. E aí, se acaba desregulando, perde a confiabilidade, já vai produzir menos ainda, né? Então, o foco, né, de manter pelo menos a confiabilidade, que é uma das coisas, né? Então, garantir a confiabilidade, diminuir o setup da máquina, né? Duplicar o processo, caso seja necessário, né? Então, melhoria dos tempos de processamento por unidade é uma outra eliminação, né, de limitação. Tá? Buscar todos os esforços para melhorar o processamento da produção das atividades, do serviço que está sendo feito, do equipamento que está sendo produzido. Tá? Eu preciso melhorar o tempo de processamento, o tempo que eu levo para fazer cada trabalho, tá? Seja um trabalho administrativo, seja um serviço prestado, seja um bem produzido. Tá? Claro, cabe essa análise, né? O analista vai olhar, né, a forma de fazer aquele produto, quantas, né, peças são ali agregadas, quantas pessoas participam desse processo, quantos movimentos são feitos, e aí analisa. Pode reduzir a quantidade de movimentos, né? Pode otimizar o uso de ferramentas, e a gente vai melhorar esse tempo desse processamento em alguns minutos, que no final, na soma do tempo, né, da semana de trabalho, do mês de trabalho, do ano de trabalho, vai representar um ganho. Então, isso é importante, né? Melhorias no sistema de alimentação das máquinas, tá? Então, em alguns casos aí, né, nas produções de produtos, enfim, há uma certa, às vezes, demora sistemática da relação do processo produtivo com a obtenção da matéria-prima naquele processo para dar andamento à produção. Às vezes para, né? O equipamento está trabalhando, tinha matéria-prima ali, e aí houve uma desconexão entre a produção e a logística lá do estoque. O estoque tem que, né, ter informação de quanto tempo, né, ou de tempos em tempos, ele deve repor aquela matéria-prima para aquele processo produtivo. Tá? A gente precisa melhorar essa sistemática de alimentação das máquinas por muitas vezes. Porque toda vez que parar ou interromper esse fluxo de materiais, essa parada vai significar uma limitação. Eu diminuo a minha capacidade de ganho. Tá? Porque a máquina parou, as pessoas tiveram que solicitar material, né, até o material ser entregue à produção, e esse tempo foi perdido. Isso na soma, os tempos nas semanas, né, meses e ano, também é um tempo, né? E a gente está vendo vários tempos que podem acontecer essas perdas. Imagina todos esses somados, né? Quanto de produtividade se perdeu, ou seja, se limitou um ganho. Tá? Uma outra coisa importante é o controle da qualidade. O controle da qualidade que vai ajudar bastante que a empresa supere essas limitações de ganho em relação ao uso da matéria-prima, né? Por quê? Ao dar entrada na empresa,
nós temos um primeiro filtro, né? Chegou o material do fornecedor. Chegou lá no recebimento. E ali a gente já tem um primeiro filtro, né? Que vai me impedir de ter perda de ganho no processo produtivo, porque ali no recebimento tem parâmetros que precisam ser observados para verificar se esse material que está sendo recebido atende às necessidades. Então essa equipe tem que ser treinada, tem que conhecer esses parâmetros, fazer essas medições, esses controles, para que adentre somente ao almoxarifado, né, da empresa, materiais que atendam os parâmetros. Se entrar material com erro, com falha, vai entrar no processo produtivo, vai dar problema e a gente vai ter, daqui a pouco, né, um desperdício de matéria-prima, máquina parada porque, né, estragou em função da matéria-prima de má qualidade. Então, lá já na entrada, a gente tem que evitar, né? E é um ponto de controle de qualidade. Então, já na entrada, no recebimento. A empresa metal mecânica recebeu lá algumas chapas para o seu processo. Então, primeira coisa, né? Na nota vai estar lá a quantidade, né, as dimensões. Ele já vai saber, né, pelo código, qual é a liga metálica, né, quais são as dimensões, então, né, espessura, largura, enfim, e já vai fazer as primeiras medições, mesmo que seja por amostra, né? Vai pegar uma amostra, que é determinada pela gestão da empresa, né? Chegou lá tantas toneladas daquele metal, né, daquelas chapas metálicas, e vai pegar uma amostra, lá, 10%, e vai fazer as medições. Tá ok, adentro do estoque. Fez da amostra e não deu, né? As peças da amostra não está fora da espessura mínima que é permitida. Contato com o setor de compras vai falar com o fornecedor tem que dar o jeito, né? Resolver o problema para não deixar entrar, então, um material com problema no estoque da empresa e evitar aquelas paradas, né, de máquina. Inclusive, isso é um fator, tá, de manutenção do cadastro do fornecedor na empresa ou não, né? Porque se imagina, toda hora que chega um material daquele fornecedor, toda hora tem problema. Então, vai descontinuar a produção. Então, não dá para manter o cadastro desse fornecedor, né? Não é confiável. E a empresa vai fazendo o desenvolvimento de fornecedores cada vez mais confiáveis nessa ótica, né, de eliminar essa restrição que pode acontecer via sistema de qualidade, né. Outra coisa que pode acontecer é a subcontratação ou terceirização do trabalho no gargalo, tá? Então, levando em consideração que o gargalo é aquele item do processo, né, uma célula de trabalho, né, uma máquina, um equipamento, que produz menos que o restante do processo. Então, eu vou precisar que ele faça mais para equalizar o tempo ocioso dos demais equipamentos. Então, eu posso subcontratar, né? Que é uma possibilidade. Daqui a pouco a empresa já trabalha em 3 turnos. Não tem como implementar mais tempo de trabalho ali. Ela obrigatoriamente vai ter que terceirizar. Então, o meu gargalo está trabalhando no máximo, e para equalizar, né, a ociosidade das outras máquinas, aumentar meu limite de produção, né, eu vou contratar uma outra empresa que faça, né, aquela mesma peça, aquele mesmo produto, aquele mesmo trabalho, e que me entregue, né, aquilo que o meu gargalo não consegue dar conta. Então, tenho lá o gargalo fazendo 10 peças por hora, as outras máquinas trabalham fazendo 60, 70, 80. A diferença, né, mais 60 peças, mais 70 peças que falta, que o gargalo faz só 10, eu vou terceirizar, vou contratar uma outra empresa que me garanta, né, o fluxo dessa quantidade que me falta. Tá? Então, é uma outra forma de aumentar a limitação, né, cortar aquela limitação, melhor dizendo, é aumentar o ganho, né, subcontratando. Aqui, claro, um custo dessa subcontratação. Mas, de novo, né, a ideia não é ficar com essa limitação, né, é investir e eliminando esse gargalo com essa subcontratação, aumentar meu ganho pela venda de mais produtos. Tá? Comprar capacidade adicional. Tá? Essa aqui é uma outra coisa, né, importante aí, uma forma básica de aumentar o meu ganho. Tá? Então, eu posso não só contratar, né, subcontratar uma outra empresa, mas eu posso, né, aumentar minha capacidade, né, comprando um novo equipamento, ou então contratando mais trabalhadores, a depender da situação, né? Se for uma célula de trabalho, um trabalho mais complexo, e a quantidade de trabalhadores ali não é suficiente, eu posso contratar mais pessoas, né?
mais pessoas, aumenta aquela produtividade. Estou comprando a capacidade adicional. Se é um equipamento, se é uma máquina, eu posso contratar, né? Ou seja, comprar uma nova máquina e aumentar aquela capacidade ali. Outra coisa que pode ser feita é horas extras, né? Duplicação de turnos de trabalho, que eu estou contratando, estou comprando capacidade adicional. Tá? E claro, né, realocação da parte das operações. Se isso for possível, é claro. Né? Muitas vezes as máquinas fazem atividades diferentes, são próprias para fabricações diferentes. Então, se eu tenho uma máquina que é gargalo, né, e eu tenho uma outra máquina que me possibilita produzir naquela outra máquina também aquilo que o gargalo faz, eu posso realocar parte dessa produção. Né? Mas se as máquinas são, né, dedicadas a um tipo específico de produção, já não consigo fazer isso. Então, para mim fazer realocação da parte da operação do gargalo, eu tenho que ter uma outra máquina, né, gêmea, por assim dizer, tá? Que faça a mesma coisa que o gargalo faz, e eu duplico aquela produção. Tá? Equipamentos alternativos para produzir peças que são processadas no gargalo. Tá? É uma lógica também utilizada aí, usando a disponibilidade de máquinas de outros setores, por exemplo, né, que estejam inativos, né, linhas de produção que tenham sido paradas em função de uma descontinuidade, né, de não ter pedido para aquela linha de produção. A gente pode tentar usar esses equipamentos alternativos. Mas, de novo, né, mesma coisa, tem que ser equipamento que tem essa capacidade de fazer aquele mesmo tipo de peça. Tá? Às vezes tem, né, empresas têm diversas linhas de produção, uma linha está parada porque não tem pedido, né, aquela semana. Então, naquela semana eu vou conseguir produzir aquilo que a peça gargalo lá na linha principal não está fazendo. É uma possibilidade também. E, claro, uma melhoria na manutenção da própria máquina gargalo. Então, ela não pode parar por quebra. Né? Tem que reduzir essas paradas, né, que possam acontecer por... Né, estragou uma peça e a máquina que é gargalo, que já produz pouco, vai parar porque tá com defeito. E aí aqui, né, aquela lógica lá da teoria, né, do sistema automático de produção, de manutenção produtiva total, cabe muito bem na lógica da TOC também. Né? Se a máquina gargalo não pode parar, não pode estragar, eu tenho que aplicar nela, em todo o sistema, é claro, né, mas nela principalmente, a lógica da manutenção produtiva total. Fazer manutenção preditiva, né, preventiva. Não esperar que ela dê defeitos. Então, a minha estatística tem que funcionar muito bem na máquina gargalo. Ter todas as medições estatísticas de tempo de todas as peças, o tempo que elas trabalham sem defeito e o tempo que acontece o defeito. Que eu consigo fazer o cálculo e dizer, daqui a 10 mil horas, aquela peça normalmente dá defeito. Então, quando der 7 mil horas, com uma margem de antecedência, eu consigo fazer uma manutenção programada. Né? Algum momento qualquer, que a produção esteja em parada, né, intervalo de almoço, eu vou lá e já faço, né, essa manutenção. Vou dar o retorno na produção, então, né, eu já tenho mais tantas mil horas, né, garantidas que aquela peça não vai estragar. Tá? Então, essa é uma medida, né, garantia de manutenção produtiva total, principalmente na máquina gargalo. Que é um desastre, né, para a empresa. A máquina já produz pouco, ainda fica dando defeito, o sistema fica muito restrito. Né? Bom, a melhoria no processo de fabricação da própria máquina gargalo. Em alguns casos, tá, existe a possibilidade de aumentar essa produtividade horária do gargalo. É uma máquina que produz menos. Né? Então, vai ter que alterar, às vezes, o próprio processo de fabricação. Às vezes, né, tem que ir atrás do fabricante da máquina, que conhece profundamente ali, né, aquela configuração, o projeto da máquina, e identificar junto ao fornecedor, né, dessa máquina, alterações que possam ser feitas, implementações que possam ser feitas, né, ou atualizações que possam ser feitas nessa máquina que possam aumentar essa produtividade. E muitas vezes acontece, né, a máquina foi comprada em um determinado momento, né, naquele momento de fabricação, né, da máquina, ela tinha uma configuração e uma capacidade. A empresa continua, né, que vendeu a máquina, continua fabricando aquela máquina e foi fazendo melhorias ao longo do tempo. E aí tem que estar, né, em contato com
essa empresa que fornece a máquina para verificar, né? Surgiu uma nova implementação, uma nova atualização, né? Uma nova configuração que possa me trazer mais produtividade, né? Então, é uma coisa importante que a gestão precisa fazer, né? Senão a empresa fica, né, desconectada disso, né? E a máquina vai ser sempre aquilo ali. Mesmo que já tenham surgido novas atualizações, né? A empresa não sabe, desconhece disso, né? E está perdendo, né, a possibilidade de ter um ganho em cima dessa máquina gargalo, tá? Então, claro, né, o gestor da área em específico, né, vai ter que ter essa atenção especial aí em relação a essas atualizações possíveis, né, de máquinas, equipamentos e sistema também, né? Não é só a fabricação, uma máquina que pode ser atualizada, a gente pode atualizar um sistema de gestão, né? Um sistema de gestão de estoque, um sistema que gera folha de pagamento, por exemplo, né? Às vezes que trava, que tranca, que dá problema, às vezes surgem atualizações e isso otimiza o trabalho, dá um ganho na produtividade, né? Também nisso, né? Bom, sobre o funcionamento da teoria das restrições, analisando aí essa teoria e a aplicação dela diretamente numa unidade produtiva, a gente tem que analisar a capacidade da produção, é claro. E já ressaltando, né, que a gente vai falar um pouquinho desses tópicos, já ressaltando que a gente vai ter, né, as partes do nosso conteúdo de hoje, material ali depois, uma questão específica, né, sobre a aplicação direta da teoria das restrições na empresa Italac, estudo de caso. E dentre um dos exercícios, né, que vão estar propostos depois, tem lá, né, a aplicação da teoria das restrições na Italac, como isso transformou, né, a Italac de uma empresa desconhecida, com perdas, né, numa potência hoje, nos laticínios, né? E a capacidade de produção é uma das coisas que foi analisada, né, sob a ótica da teoria das restrições e trouxe toda aquela melhoria que depois vocês vão ver, né, naquele estudo de caso, tá? Então, capacidade de produção, que é aquela quantidade máxima de produzir, né? Seja produtos, seja um serviço, por uma unidade produtiva, né? Uma fábrica, né? Uma filial, né? Tem uma capacidade máxima naquela unidade produtiva, né? Então, isso é a nossa capacidade de produção. Então, tal filial da empresa tem capacidade de produzir 10 mil máquinas, 10 mil produtos. Tal filial tem capacidade de atender e prestar serviço para 20 mil clientes, por exemplo. Aquela unidade produtiva atende tantos clientes ou vende tantos produtos, é a capacidade de produzir, tá? De atender tantos clientes, de produzir tantas quantidades de unidades de produto. Seria também chamado de capacidade instalada, né? Tudo que eu consigo produzir naquele espaço de tempo. Então, eu posso ter uma capacidade de produção hora, capacidade de produção dia, capacidade de produção semanal e a capacidade de produção do mês. Então, são vários horizontes, né? E a empresa deve conhecer toda a capacidade nesses diferentes horizontes, tá? Capacidade produtiva total, ou seja, 10 mil produtos de um tipo de produto, mas se eu tiver 4, 5, 10, 20, 60 diferentes tipos de produtos, tem que saber a capacidade produtiva daquela empresa para cada um daqueles tipos de produtos em todos esses horizontes de tempo. Por que isso é importante? Porque eu vou precisar programar essa produção, né? Quanto que eu faço do produto A, B, C, D, E? Em que dias eu vou produzir? Quantas horas de produção eu vou ter para cada produto? De acordo com os pedidos dos clientes. Então, tem que conhecer essa capacidade. Se eu sei que eu tenho a capacidade de produzir o produto A 100 peças por hora, isso vai me dizer que, se eu tenho que atender um pedido de 1000 unidades, eu vou conseguir calcular quantas horas de trabalho, o tempo de ocupação das máquinas para produzir aquele produto, para liberar para produzir os outros produtos dos outros pedidos, né? Então, é algo importante aqui, tá? Também devo conhecer a capacidade ociosa, né? Então, quando o recurso de produção ali está produzindo menos do que no que ele pode, né? Seria a capacidade ociosa. A capacidade ociosa é importante na teoria das restrições porque ela está mostrando que existe algum gargalo. Se eu tenho uma máquina com tempo ocioso, eu tenho uma célula de trabalho com tempo ocioso, ela está esperando alguma coisa de um processo anterior que é mais lento. Se ela está perdendo tempo, está parada, tem menos tempo de trabalho,
a etapa anterior está demorando para entregar, né? Senão ela estaria sempre ocupada. Então, conhecer a capacidade ociosa, tá? Dos processos, departamentos, setores, máquinas, equipamentos, me demonstra que existe ali algum gargalo dentro desse processo. Tá? Então, é um estudo importante também da TOC. E claro, né, a unidade produtiva, né, a definição daquele local, né, onde se realiza a produção. Uma fábrica, um departamento, uma loja, uma filial. Né? A unidade produtiva, então, ela vai ter essa capacidade ociosa, capacidade produtiva, que precisam ser analisadas. Tá? Bom, e é claro, dentro dessa lógica, né, da capacidade produtiva e da capacidade ociosa, a gente vai acabar identificando quem é o elo fraco que vai limitar ou restringir o desempenho de toda a corrente. Então, todo o sistema fica limitado por aquele elo fraco, por aquele gargalo. Tá? E aqui nós temos um exemplo. Uma determinada empresa, né, que tem apenas 3 máquinas, tá? E a capacidade produtiva dela por máquina é a máquina 1, faz 50 peças por hora. Máquina 2 faz 30 peças por hora. E máquina 3 faz 40 peças por hora. Olhando essa empresa, tá, gente, que tem só essas 3 máquinas, eu perguntaria para vocês quantas peças por hora essa empresa consegue fazer, considerando que é uma sequência de produção, tá? A máquina 1 produz, passa para a máquina 2, a máquina 2 faz o seu processo, passa para a máquina 3 e o produto fica pronto só depois lá na máquina 3. Quantas peças por hora vão ter na saída desse processo? Quem é que se arrisca? Vai ter, no final, a cada hora, 50 peças, 30 ou 40? Ninguém quer arriscar? A lógica de tudo que a gente está vendo sobre a teoria das restrições e tudo que a gente já comentou, nos diz que o sistema todo fica restrito à máquina gargalo, aquela máquina que produz menos, né? Então, olhando que uma máquina faz 50, uma faz 30 e uma faz 40, a cada hora a empresa vai fazer só 30. Porque não adianta a primeira máquina fazer 50, que a segunda máquina faz 30. Não adianta a máquina 3 fazer 40, porque a máquina 2 faz 30. Então, a máquina 1 vai fazer 50, vai passar para a máquina 2 vai fazer 30 e 20 vai ficar esperando. A máquina 2 faz 30 e entrega para a máquina 3, que faz 40. Não adianta a máquina 3 querer mais dessa, porque a máquina 30 faz só 30. Então, tudo fica limitado ao gargalo, à restrição da máquina 2, né? Então, na pergunta que eu fiz para vocês, né? Quantas peças por hora vai sair nessa linha de produção? Vai ser só 30, né? Porque o gargalo limita todo o processo, né? Ele é o elo fraco, tá? Então, tá aqui essa lógica, né? A máquina 2, então, é a máquina gargalo. Ela restringe todo o sistema. Como a gente falou, a máquina 1 faz mais. Ela faz 50 peças por hora. Essa é a capacidade produtiva da máquina 1. Produzir 50 peças por hora. Então, vai ficar estoque em processo? Vai. Ela vai fazer 50, vai passar 30 para a máquina 2 e 20 vai ficar esperando entre as duas. Já vai ocupar espaço físico, né? Já é desperdício, né? Tá ali material parado sem ser produzido. Então, 20 vai ficar esperando e 30 vai ser produzido pela máquina gargalo. A máquina gargalo, produzindo 30, vai passar 30 para a máquina 3. A máquina 3 quer fazer 40, né? Porque a capacidade produtiva dela é 40. Mas não vai conseguir fazer 40, vai fazer só 30. Que é só 30 que vai ser passado para ela. E, portanto, no final da linha, vai estar sempre saindo por hora 30. Embora tenham máquinas que façam 40, máquinas que façam 50. Tudo fica limitado ao elo mais fraco. Então, diante de tudo que a gente viu antes, onde a empresa tem que, né, focar seus esforços aqui?
para aumentar o ganho e a lucratividade, que é ofertar mais peças e vender mais no mercado. É trabalhar em cima do gargalo. Alguma medida tem que ser feita em cima da máquina 2 para aumentar a sua capacidade produtiva de 30 para mais. Para que não haja, primeiro, ociosidade na máquina 1, estoque parado em processo, né? nem na máquina 3. Tá? Então, ali a máquina 2, tá? Ou ela vai trabalhar mais tempo do que as máquinas 1 e 3, ou seja, a máquina 1 e 3 trabalham um turno, a máquina 2 vai ter que trabalhar 2 turnos para garantir, né, uma produção a mais e as outras máquinas terem o suficiente. Ou então vai duplicar o processo, a empresa compra uma segunda máquina, né, e fica um processo paralelo ali, tem a máquina 1, a máquina 3 e a máquina 2 é duplicada, né, tem duas fazendo ali aquele processo. Então são possibilidades que a gente viu na teoria das restrições, que aumentam a capacidade produtiva de um equipamento, né, para que, aumentando o limite do gargalo, a gente supere uma restrição e a gente aumenta o ganho. Então, agora, se aumentar o gargalo de 30 por hora para 50 por hora, já saem mais peças. E se já saem mais peças, saem mais produtos, eu tenho uma capacidade maior de oferta ao mercado, ofertando mais produtos ao mercado, mais receita de vendas e, portanto, mais lucro. Que é a meta da teoria das restrições na mentalidade, né, da teoria lá, da contabilidade dos ganhos. Né? Então, não vou me limitar a colocar mais uma máquina aqui na mentalidade da contabilidade dos custos, porque aí, cortando o custo, nunca que vai aumentar a produtividade. Né? A mentalidade aqui é a contabilidade dos ganhos, teoria das restrições. Então, sim, vou comprar uma outra máquina, vou colocar aqui, vamos aumentar esse ganho, vamos fazer mais produto e vamos para cima do mercado. É essa a mentalidade da teoria das restrições. Né? Bom, nessa lógica, tá? Algumas informações, já quase na hora do intervalo, né? Só vou passar rapidamente esses aspectos aí, a gente já vai para o intervalo, depois do intervalo a gente vai ter os nossos exercícios, né? Depois da chamada. Então, rapidamente, algumas informações, tá? Que trabalham na sistemática da TOC, tá? A produção, a gente tem os índices de produtividade, né? Controle de estoque e setup da produção. Então, é um tópico que tem que ser controlado. O PCP na TOC também, né? A gente consegue controlar através do volume de pedidos e a programação da produção a partir desse volume de pedidos. Então, se os pedidos não estão sendo atendidos no prazo, temos um gargalo. Então, o PCP é um ponto de medida desses gargalos, dessas limitações. Vendas e recebimento de pedido é um outro ponto, né, de controle, porque eu tenho lá o recebimento de pedidos e vou fazer as entregas. Está acontecendo atraso nas entregas? Bom, então a gente tem um gargalo na produção, então é um outro ponto de controle. Né? As compras, tá? Isso aqui também pode se tornar um gargalo. Né? Então, a produção está lá pedindo material para produzir, porque tem pedido, e o compras não está conseguindo entregar. O que está acontecendo? É o fornecedor que está atrasando, então eu posso ter um gargalo proveniente do fornecedor, né? Uma limitação do fornecedor. Então, a área de compras é um ponto de medida de gargalo. Desenvolvimento de produtos também, né? A empresa consegue destinar ao mercado e atender esse mercado com tudo aquilo que ele necessita e pede, ou tem uma limitação na área de projetos, de desenvolver produtos. Então, posso ter um gargalo na parte do conhecimento, inovação da empresa, né? Então, o mercado demanda e a empresa não consegue, né, produzir um produto que atenda necessidades tecnológicas dos clientes, por exemplo. Eu tenho um gargalo, é uma limitação de ganho, porque o meu produto tem que atender a necessidade de mercado, para que eu tenha o ganho, né, da melhor performance de venda. Se o meu produto não tem as características necessárias, temos um gargalo, uma limitação na área de projeto de desenvolvimento, na área de inovação da empresa. Tá? Temos aqui um outro ponto de medida de controle. O almoxerifado da empresa também é um ponto de controle de gargalo, porque é ele que alimenta o processo produtivo. Então, se existe falha no sistema, desperdício de matéria-prima, perda de material, temos aqui um gargalo. Vai faltar material para produção, diminui, limita. Então, é um ponto de controle. A expedição, o tempo de entrega, o tempo de embarque, o controle de toda a logística de entrega para o cliente final.
Está cumprindo os prazos? Sim ou não? Não está cumprindo os prazos? Gargalo. Tem que mexer nesse processo. A parte administrativa financeira da empresa, com aquela visão de contabilidade de ganhos, né? Está fazendo corte de custos por corte, está limitando o ganho. Então, tem que fazer uma boa análise, tá? Administrativa financeira. Os recursos humanos, também, né? Pode ser uma limitação para a empresa. Por quê? Se a equipe não está bem treinada, né? Se a gente fica constantemente, né, trocando funcionários, e a gente tem sempre funcionários inexperientes, né, com pouco tempo de empresa, acontecem erros em função disso, né? Então, eliminar a rotatividade e absenteísmo é um ponto também de melhoria, né, dos limites e aumento de ganho. Tá? E o desenvolvimento da própria qualidade, né? Melhorar a satisfação das pessoas, né, no ambiente de trabalho, que leve a um ganho e uma melhoria de resultados operacionais também. Tá? Tudo isso é objetivo, tá? E a sistemática de trabalho da teoria das restrições. Muito bem, gente. Sendo assim, né? Esse é o conteúdo aí da teoria das restrições. A gente vai fazer um intervalo aí de 15 minutos. No retorno do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Aí depois da chamada, vamos ter alguns exercícios, né, sobre a teoria das restrições. Entre eles ali, vai ter aquele estudo de caso da Italac, que aí eu acredito que aproxima muito mais, né, essas ideias todas que ficaram no campo teórico, né, e a gente vendo um estudo de caso, algo prático sendo aplicado, fica muito mais fácil a gente perceber, né, como a teoria das restrições realmente é útil e ajuda as empresas a melhorar o seu ganho, tá? Que é o caso, o estudo de caso da Italac, que vai estar num dos exercícios que a gente vai ter para fazer aí pós-intervalo, tá? Então, agora, 20h35, voltamos às 20h50, né, do nosso intervalo, tá? Pode ser, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida antes? Por enquanto, não. Legal. Não, tá de boa. Não, tá tranquilo. Ok. A gente intervalinho aí para tomar um café, né, comer alguma coisa, fazer um lanche e já voltamos daqui a pouco, tá?